Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é segunda-feira, mas é dia de Vascão, Vasco e Ceará pelo Campeonato Brasileiro às 6 horas da tarde. Vamos falar bastante da partida de hoje, também vamos falar aí da entrevista do Levinciano, falando a respeito da venda do Thales Magno e também aí do técnico português Ricardo Sapinto. Será que ele quer permanecer com o Sapinto? Vamos saber aqui melhor no nosso vídeo. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer, só clicar embaixo no inscreva. É de graça, amigo, se inscreve aí, também compartilha com seus amigos vascaínos aí nas redes sociais, ajuda aí a gente a chegar nessa marca tão importante aqui pro nosso canal, 130 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão sempre aqui se inscrevendo diariamente no nosso canal, aqueles mais antigos, sempre assistindo nossos vídeos, muito obrigado. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Também me segue lá no Instagram, sempre que dá eu tô respondendo lá a galera lá. Esse final de semana eu recebi muitas mensagens, muito obrigado, assim que der eu vou responder todos vocês. Pessoal, o Vasco vai enfrentar hoje o Ceará pelo Campeonato Brasileiro às 6 horas da tarde, ou para quem preferir às 18 horas aí. O Vasco que vai ter um adversário direto aí pela frente, jogando em São Januário. O jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. Ontem, infelizmente, tivemos uma péssima notícia, né? O Cano, com sintomas aí do Covid-19, poderá ficar fora dessa partida. Ainda não está confirmado, mas muito provavelmente ele estará fora aí por culpa do Covid-19. E se ele estiver apresentando sintomas e der negativo, certamente ele vai ficar fora dessa partida e talvez voltará no jogo da Copa Sul-Americana aí contra o Defensa e Justiça. Nem tudo são péssimas notícias, né? Vamos ter aí a volta aí do Martim Benítez para esse jogo. O jogador está relacionado para essa partida e se tiver condições de não apresentar nenhum outro sintoma, certamente irá a campo aí e com certeza vai ajudar bastante o Vasco nessa partida. Como eu já falei aqui, outros jogadores seguem fora, vários desfalques ainda por conta do Covid-19, entre eles o goleiro Fernando Miguel e o Thales Magno, que são jogadores titulares do Vasco. Vamos aguardar ver como que o Ricardo Sapinto, que também está com Covid-19, vai montar essa equipe aí, auxiliar o Alexandre montar esse time, né? Provavelmente o Vasco deverá entrar com quase a mesma equipe que jogou contra o Defensa e Justiça, né? Talvez aí a gente entre com o Martim Benítez no lugar do Iago Pikachu. Também provavelmente deveremos ter aí o Ribamar no lugar do Cano, né? O Ribamar que já está recuperado do Covid-19. E a provável escalação do Vasco deverá ser o goleiro Lucão, o Miranda. Ainda tem uma dúvida se o Ricardo Graça vai jogar ou não, e também aí o Leandro Castan. Mais avançados os dois laterais, Léo Matos, Neto Borges. Os volantes, Marco Júnior, que parece que vem agradando ao técnico Ricardo Sapinto, deverá ser mantido como titular ao lado do Leonardo Gil, e o Benítez na frente como 10 novamente, né? No ataque uma dúvida, né? Como o Germancano está fora, possivelmente ele poderá fazer o óbvio, né? Que é colocar o Ribamar do centroavante ao lado do Gustavo Torres. Mas talvez ele pode implementar aí uma nova função do Gustavo Torres, adiantar ele para jogar como centroavante, já que o jogador tem um porte físico legal, né? O jogador já é alto, tem funções de centroavante, pode exercer aquela posição ali no lugar do Germancano e escalar o Vinícius ao lado do Gustavo Torres, né? Mas vamos aguardar aí ver o que o português prepara para o Vasco, porque é meio complicado a gente cravar a escalação do Vasco, porque sempre tem mudanças, né, cara? Acontece sempre mudanças significativas no time. No jogo contra o São Paulo, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ninguém imaginaria que ele tiraria o Neto Borges para colocar o Henrique de titular, né? E também aí tiraria o Andrei para colocar o Marco Júnior. E agora a gente vai ver aí como que vai ficar essa situação, se o Vasco vai entrar com esse time e se vai ter alguma outra grande alteração somente minutos antes da partida pra gente ter essa certeza. E deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo de hoje. O Vasco está na zona do rebaixamento com 24 pontos. Se vencer, alcançará aí a 14ª colocação com 27 pontos, ultrapassando o próprio Ceará. O adversário direto, como eu falei ontem no vídeo, jogo de 6 pontos, fundamental a vitória, joga dentro de casa, tá certo, sem o artilheiro Germancano, mas tem que fazer valer o papel mando de campo, que o Vasco tem que voltar a vencer dentro de São Januário, porque o Vasco vem tendo um dos piores aproveitamentos aí, se não o pior aproveitamento da história, jogando em São Januário, né? Pelo brasileiro aí de pontos corridos. O Vasco não tem um péssimo aproveitamento assim, nem na época quando foi rebaixado, em 2008, 2013 e também em 2015, tinha um péssimo aproveitamento assim, 46%, se eu não me engano, o aproveitamento do Vasco, jogando em seus domínios. Muito pouco mesmo. Aí mostra a falta que faz o torcedor vascaíno no estádio, né? Porque o caldeirão é feito pelo torcedor. Sem o torcedor, esses jogadores aí não jogam absolutamente nada, já são limitados, ainda sem uma motivação a mais, fica bem complicado. E aí o resultado a gente está vendo aí dentro de campo, a péssima campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro aí, jogando principalmente em São Januário.
Esse ano deu uma entrevista e falou de diversos pontos. Ele já se considera presidente do Vasco, aguarda aí realmente ver o que a justiça vai considerar, né? Se vai conceder ele esse título de presidente do Vasco, porque ele foi o vencedor das eleições do dia 7, mas os outros não conseguem largar o osso, né? Jorge Salgado ainda tá na disputa, ainda ao lado do Mussa, entre outras pessoas que querem ver ele de todo jeito na presidência, né? O nosso presidente já está eleito. Muitos torcedores vascaínos, como eu já venho falando aqui diariamente, estão ao lado do Levinciano. Não são todos, tem muitos aqui também que eu acredito que assistem aqui nossos vídeos que não gostam do Levinciano, não acreditam na proposta dele. Eu particularmente já me posicionei, gosto bastante da proposta dele. Eu acredito que a curto prazo ele é capaz de fazer o Vasco virar a chave e voltar a ser um time grande novamente, né? Porque o Vasco vem se apequenando, só brigando para não ser rebaixado. E isso é fato, pessoal. Pode me xingar aí, porque quem assiste o jogo do Vasco vê o quanto que é ruim esse time do Vasco, vê tanto que foi mal montado esse elenco pela gestão aí, pelo trabalho do Alexandre Campelo, juntamente com seus diversos diretores que ele enfiou lá no Vasco, né? E com certeza vamos ter muito trabalho até o final do campeonato. E eu não quero ver mais o Vasco brigando para rebaixamento, cara. E o presidente tem que chegar já a impor logo. Como eu já falei aqui, o Campelo deu uma declaração falando que o Vasco só vai conseguir se reestruturar depois de 2025. Isso é uma piada com o torcedor, meu amigo. E o torcedor não aguenta mais 20 anos esperando essa porcaria voltar a jogar bola para ganhar algum título relevante. Teve a Copa do Brasil e o resto. Logo a sequência da Copa do Brasil já foi rebaixado em 2013. Absurdo, cara, o que aconteceu com o Vasco nesses últimos anos, e com certeza a gente não quer mais ver o Vasco sendo piada, o Vasco sendo putinha do nosso maior rival, que não ganha desde 2016 daquela merda, e com certeza vamos sofrer bastante ainda se não mudar esse quadro. Se o Jorge Salgado for eleito presidente, eu acredito que ele não vai fazer absolutamente nada de relevante comparado ao que o Campelo vem fazendo, vai ser do mesmo nível a gestão dele. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso. E o Levinciano falou a respeito aí das eleições, falou que espera esse aguardo judicial e também que não vai fazer uma caça às bruxas no Vasco, né? Perguntado sobre o trabalho do português Ricardo Sapinto, ele disse que o trabalho até o momento é bom porque ele não tem qualidade, não tem peças de qualidade para fazer esse time jogar mais, né? A gente sabe muito bem disso. Limitação é gigante no elenco do Vasco e quando a gente perde um artilheiro germancano, no nível que é o Cano, um jogador nível de seleção argentina, na minha opinião, tira o jogador e tem que colocar o Ribamar. Bem complicado, velho. O elenco do Vasco muito mal montado. Posições, quando tem um jogador de qualidade, é extremamente acima do reserva, cara, do reserva imediato. Não pode acontecer isso. O elenco tem que ser montado de maneira homogênea, ter jogadores praticamente do mesmo nível. O infelizmente passa por esse período financeiro, de crise financeira sem fim, e com certeza, por isso que eu apoio o Levinciano, porque ele pode trazer projetos aí e implementar coisas boas ao Vasco e trazer pra já um bom elenco, trazer pra já investimento pro Vasco voltar aí, pelo menos a competir dignamente no cenário nacional, né? Não vou dizer que não vou cravar que o Vasco vai ser campeão brasileiro, se o Levinciano assumir, campeão da Libertadores, campeão do mundo, não. Pelo menos voltar a ter uma dignidade, fazer um campeonato digno aí, pelo menos buscando vaga em Libertadores e quem sabe disputar aí títulos, porque é o que o torcedor merece. O torcedor está louco para ver o Vasco ser campeão de um título relevante o mais rápido possível. O Levinciano também falou de um assunto bem pertinente, né? A venda aí do Thales Magno. No início do ano chegou uma proposta do Krasnodar da Rússia, o Vasco recusou. Ele disse que é muito prematuro vender o Thales Magno para times como o Sporting e como o Benfica, por exemplo. Essas coisas vêm acontecendo ao contrário, né? Principalmente lá no Benfica esse ano, né? O Benfica montou um timaço para tentar lutar pela Champions League, mas foi eliminado na primeira fase pelo PAOK do jogador do Vasco, né? O Léo Matos, que atuou nessa partida aí contra o Benfica do Jorge Jesus. E o Levinciano falou que é muito cedo para negociar. Ele disse que ele tem que permanecer no Vasco, precisa de ter um preparador físico de qualidade para fazer o Thales Magno ter uma melhor condição física e desenvolver mais ainda seu futebol. Ele disse que vai trazer o preparador físico também, que já trabalhou no Vasco, Alex Evangelista, ex-preparador da seleção brasileira, também trabalhou em muitos times lá no Japão, Urawa Reds, entre outros times lá do futebol japonês. Eu acompanhei bastante ele no trabalho dele no Japão, eu curto bastante o futebol japonês e sei como que foi o trabalho dele lá. Ele é muito elogiado lá no Japão, tem um grande prestígio no Japão, e aqui muitos vascaínos não gostam absolutamente nada do Alex Evangelista, muito também pelo trabalho que ele fez aí no passado do Vasco. O Vasco tinha muitos jogadores contundidos na época que ele era
era preparador físico do nosso time, também gerente científico lá do Capres, né? Com certeza o projeto do Leva esse ano é trazer o Alex Evangelista para reativar o Capres, colocar esses jogadores aí da base do Vasco, principalmente para ter uma preparação física melhor e aguentar mais, né? Conseguir desenvolver mais como atletas e ficarem no Vasco antes de ser vendidos prematuramente. Como ele disse, deu um exemplo do Marrone, que poderia ter ficado no Vasco e ser vendido por muito mais se o jogador se desenvolvesse mais aqui no Vasco. Marrone que inclusive vazou um vídeo dele aí numa festa, a torcida do Galo lá cobrando ele. Marrone, as escolhas da vida passam por isso aí, né, cara? Você vai pra festa na pandemia, vai ter que arcar aí com as consequências. Eu sei que isso aí não tem nada a ver com o Vasco, mas se fosse com algum jogador aqui do Vasco, certamente a gente iria cobrar do mesmo jeito, porque o torcedor do Vasco não pode ficar mais em paz esperando o time ser rebaixado, né? A gente vê aí outros clubes cobrando atletas que estão na farra, cobrando time que não consegue ganhar jogo, e no Vasco é tudo muito pacífico na torcida, né? A torcida não consegue cobrar absolutamente nada aí da gestão e também principalmente aí dos jogadores, né? Porque é o jogador que tem que botar a bola pro fundo da rede, é o jogador que joga, entra em campo, que dá a vida, porque realmente, velho, o Vasco precisa voltar a vencer no Brasileiro. Se perder hoje, vai ficar bem complicada a nossa situação. E deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa situação ainda política do Vasco. Se você acredita que o Leva esse ano vai ser realmente o presidente. Se você acha que ele deve ou não vender o Thales Magno. Como ele mesmo mencionou, diz que vai querer permanecer com o atleta para tentar fazer ele desenvolver mais o seu futebol. E também não vai ter caça às bruxas no Vasco, né? Deverá ser mantido o técnico Ricardo Português para a próxima gestão aí, se Deus quiser, do presidente eleito Leva esse ano. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho das notificações e não se esqueça aí de compartilhar com seus amigos. Lembrando também que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal e também pós-jogo assim que acabar a partida Vasco e Ceará. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.